Boa noite, boa noite, boa noite para você que está chegando aqui no canal Era de Cristal e Universidade. Eu sou Alexandra Lopes e hoje estou muitíssimo bem acompanhada da Cristiane Oliveira, que é coach e vai vai conversar com a gente hoje sobre um assunto que está fazendo muita diferença, principalmente no ano passado, neste ano, que é carreira. E é claro que a gente está num canal que fala sobre o nosso desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo, mas com uma ótica aí para a espiritualidade, para desenvolvimento disto. Então, eu vou conversar com a Cristiane, eu vou tentar puxar dela todas as coisas, Cristiane, a respeito de carreira e missão. Então, é isso que vai interessar na nossa conversa de hoje. E queria dar as boas-vindas à Cristiane. Seja bem-vinda, Cristiane. Boa noite a todos, obrigada e espero contribuir bastante, clareando um pouquinho essas nossas confusões. E são muitas. Eu estava conversando aqui com a Cristiane nos bastidores aqui antes da gente começar a gravar esse papo, que está todo mundo bastante confuso nesse período, né? Mesmo quem não é confuso fica. Tá, porque assim, não é só... Esse período, acho que só mostrou mais o tanto das nossas confusões, né? Porque já vem mudando há algum tempo, né? Antes a gente tinha plano de carreira, as empresas ajudavam os colaboradores com os planos de carreira, e de uns 10 anos, um pouquinho menos para cá, agora é cada um literalmente por si, mesmo para quem está empregado. E aí a gente viu agora na pandemia muita gente perdendo os empregos, muita gente falindo, e ter que num curto período de tempo, ter que reinventar tudo, né? Quase reinventar a roda para ter um sustento, né? Para sustentar a própria família. Cris, me conta uma coisa, a sua história vem do meio corporativo e acaba passando para essa segunda etapa, que é de aconselhamento, de mentoria. Como é que foi para você essa transição? Então, eu vim primeiro da área tecnológica, eu me formei em ciências da computação, depois eu mudei para Sorocaba para estudar cavalos, porque eu gosto muito de animais, então já foi uma primeira transição, e aí depois, estudando mais um pouquinho, aí eu vim estudar pessoas, né, que aí a gente vê que tá tudo unido, né, pessoas, animais, tecnologia. Então, assim, eu gosto muito de mudança, né? Eu fico olhando as coisas que vai acontecer, né? A tendência, eu falo, eu quero aprender isso, eu quero aprender. Mas, assim, as mudanças, quando elas são mais tranquilas, né? Você consegue fazer um plano, né? Guardar dinheiro, investir em treinamento, para ser uma coisa mais tranquila. Mas o que a gente viu nesses últimos tempos é Nada disso. nada disso. Nada É você disso. dormir de um jeito e acordar de outro. Exatamente. Exatamente. Cris, me conta uma coisa. O que você tem ouvido em termos de queixas das pessoas que tinham seus negócios desde do ano passado, praticamente, né? Que tinham seus negócios, suas empresas pequenininhas, médias, um pouquinho maiores, ou mesmo dos que foram demitidos e que estão perdidos aí. O que você tem ouvido deles? Existe uma tônica também de mudança de rumo e não apenas de atividade? Essa é uma percepção minha. Não, tem sim. Acho que a frase que fica é o que eu faço agora? Né? Que muita gente trabalhava numa empresa, mas às vezes não gostava do que fazia, mas aquilo te dava uma segurança financeira. Sim. E agora as pessoas, o que eu vejo muito, não só por estarem em casa, mas estarem mais tempo com a família e tudo, as pessoas estão pensando o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu realmente gosto de fazer. Sim. Né? Não é mais aquele trabalho assim, vou fazer só por fazer, e isso só me dá dinheiro. Tem algumas pessoas que estão precisando mesmo e estão indo para qualquer emprego porque realmente precisam de dinheiro para não passar fome. Mas aquelas que ainda têm um pouquinho de dinheiro ainda guardado para conseguir selecionar, pesquisar, ele já está pensando o que quer fazer. Então, aquelas pessoas que são ótimas vendedoras, que tinham loja, né, que as lojas acabaram fechando, né, ou por restrição mesmo de acesso, né, por não conseguir manter, eles estão pensando, e agora, como que eu vou vender? Eu só quero vender?
ou eu quero vender uma coisa com propósito, algumas coisas assim, eu gosto da linha vegana, não gosto, né? Então, assim, não vai trabalhar ou não vai vender uma coisa só por vender, né? Tá muito Entendi. mais agora linkado com os propósitos das pessoas. Olha, Até comida. isso é interessantíssimo. E, aliás, uma vida sem propósito é alguma coisa muito triste, né? Você não É, saber exatamente o que você quer e por que você está fazendo aquilo, e o eterno bater cartão e então, sobrevivência fica muito ligado a isso e desliga do prazer. O que até me... comida mesmo, né? Antes as pessoas só faziam comida por fazer. Agora não, já estão pensando o que é mais saudável, o que é melhor, né? E não só mais saudável para os outros, mas para a própria pessoa, né? Tem Entendi. gente assim, eu gosto de carne, então, ok, vamos fazer uma carne, né? Mais saudável, como que dá para fazer? Então, é o olhar para dentro também. Entendi. Eu, por exemplo, se estivesse vendendo comida nessa época, ia ficar dando palpite no cardápio das pessoas. Porque se alguém me pedisse comida todos os dias, e aí é por telefone ou por WhatsApp, que você vai fazer o pedido direto, eu ia meter o bedelho. Ia falar, você já comeu muita fritura essa semana, come um pouquinho de legume, vou fazer uma sopinha, porque as relações se tornam diferentes, né? Acho que antes era tudo muito mais no automático. E a gente Era. teve a oportunidade de ir para dentro, se olhar, ficar sozinho, restringir e repensar. Acho que deu tempo. Pelo menos nas restrições obrigatórias, e tivemos poucas, deu tempo de acontecer isso, mesmo nesses momentos. E onde é que a carreira, o propósito e a missão se encontram? Ai, ai, ai. Se encontra porque aí vira uma bagunça, Aham. né? Porque carreira, a gente tem aquela ideia que vem do latim, né? Que você gosta das palavras, né? Que vem do Adoro. latim, que é a estrada, né, por onde passam os carros, né? Então, por onde que a sua vida vai passar? Olha. E missão, a gente tenta não só associar, mas missão, deixando a coisa bem simples, é ajudar os outros. Aí você fala, Uhum. Cris, missão de todo mundo é ajudar os outros? É. É. Aí, cada um só vai adequar, que aí é o propósito, como que eu vou ajudar o outro? Uhum. Né? Você fazendo as lives, você está ajudando a compartilhar conhecimento com os outros. A Uhum. pessoa que faz comida está compartilhando o conhecimento que ela tem, né? E as técnicas que ela tem de fazer comida Uhum. para beneficiar a saúde do outro, Nutrindo? nutrindo. O lixeiro, né? Que ninguém lembra de lixeiro, Nossa, ele está não, eu lembro do contribuindo lixeiro muito. sempre. Eu lembro do lixeiro sempre. Eu sempre começava aquela coisa do ano passado, né? De vamos mentalizar, energizar, enviar vibrações para as pessoas na linha de frente. A primeira pessoa que eu lembro é o lixeiro. O É lixeiro. incrível, porque é assim, eles, enfim, eu posso falar meia hora sobre lixeiro, mas a entrevista não é minha. Estou aqui falando com a Cristiane Oliveira, que é coach, está falando para a gente sobre carreira, propósito e missão. Mas como é que eu descubro isso, Cris? Então, aí, essa época, a pandemia fez despertar algumas coisas que a gente sabia fazer ou que a gente tinha esquecido. Então, quantas pessoas voltaram a cozinhar? Cozinhar é meio que todo mundo, assim, muita gente voltou a cozinhar, né? Mas teve gente que voltou a pintar, lembrou que gosta de pintar quadros, né? Tem gente que voltou a tocar algum instrumento, ou às vezes até lembrou que gostava de ensinar, né? Uhum. Então você vê que as pessoas, né, podem fazer videozinhos agora, compartilhar conhecimento, ajudar crianças, né, que agora também Outras estão com tinham que aula. esquecer definitivamente. Algumas têm que lembrar e É, outras têm que esquecer. Não é tem, só para lembrar das coisas, a gente também precisa esquecer de alguma. e aprimorar algumas, né? Ótimo. Algumas que a gente Todas. gostava de fazer, tem que aprimorar. Uhum. Entendi. Então, esse tempo serviu para isso, para a gente colocar o que quer manter, o que quer esquecer, o que vai aprimorar. E aí, com isso, você consegue ver como você vai conseguir vender, né, essa sua nova habilidade, né, transformar aquilo em lucro. Porque a partir de agora não só agora, né, hoje, dia 20, né, hoje, mas de uns tempos para cá,
a gente vê que até as relações com as empresas mudaram, né? Antes a gente entrava numa empresa e se aposentava na empresa. Sim. E quem mudava muito de empresa era mal visto, né? Ah, aquela pessoa não para não para, não para no lugar. Não para no lugar. Agora não. Agora, se as pessoas, né, têm vários empregos, falam, olha, ela tem outras visões. E agora, quer dizer, né, nessa pós mudanças todas, a gente vai ter mais trabalhos assim por temporada, né, por projetos. Então, como você consegue colocar essa sua nova habilidade para vender por projetos, né, por períodos? Olha, eu posso colaborar na sua explicação para os seus mentorados a respeito de trabalhar com projetos. Eu trabalho por projetos desde 2010, não, desde 2000 eu trabalho por projetos. E não consigo muito ficar, assim, as propostas que o projeto acaba na minha cabeça, mas na minha cabeça tem um timing. Quem trabalha por projeto aprende a ter um timing na cabeça. Você vai fazendo tic-tac, vai chegando perto do prazo, você já começa a se coçar, porque você quer fazer outra coisa. Tem o próximo projeto. E todos os convites que eu recebi para ficar em algum lugar e fiquei, não deram certo. Porque na minha cabeça, não era o problema da empresa nunca. Na cabeça de quem trabalha desta forma, não se trata de insegurança. E agora o que eu vou fazer? E agora o que é que eu vou fazer? É uma coisa muito feliz quando motivação. Acaba. Acabar é melhor do que começar. É incrível como muda tem um shift mesmo para quem trabalha por projetos, e todos os freelancers sabem disso, que pegam aqueles trabalhos, e o objetivo não é entrar no trabalho, o objetivo é sair dele. É muito engraçado isso. Minha mãe, por exemplo, que trabalhou a vida inteira quase que na mesma atividade, claro, mudando, indo sempre aprendendo e aprimorando, mas se aprimorando, mas naquela batida de plano de carreira, né? E aí, eu acho que outras pessoas também, Cris, devem ter muita dificuldade em se intitular, né? Auto-intitular. O que você faz? Você trabalha com o quê? O que você é? Você acha que o trabalho representa alguém? Por quê? O que você faz? Nossa, eu faço muita coisa, né? Desde regar a horta, até colaborar com o lixeiro, e cozinhar, e escrever, e fazer vídeo, e eu faço um monte de coisas. Mas daí a dizer, o que você faz? Eu escrevo, não me define. Como é que está isso na cabeça das pessoas? Elas estão se definindo por isso? Então, um pouco, porque tá essa bagunça, porque eu sei fazer um monte de coisa, mas o que eu faço na hora que me perguntam? E aí aquela pessoa tem que escolher uma para falar assim, olha, eu sei escrever. Uhum. E aí, o que agora também, a outra pergunta que está surgindo bastante é o que eu sei fazer. Uhum. Eu sei fazer mais um monte de coisas. Sim. Eu gosto de fazer um monte de coisas. E aí, o que eu falo? É ter que juntar e falar, ok, eu vou vender a Lê escritora. Não, eu vou vender a Cris cozinheira. Olha só, acabei de me lembrar que no canal do Paulo Roberto e no canal do Bruno, que é o mesmo canal, Story Talks, tem uma entrevista muito legal a respeito dessas pessoas que são multitalentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque legal. Saindo daqui, se você é este caso, que eu chamo de neo-renascentista, eu acho que nós estamos numa nova renascença mesmo de pessoas que fazem mais do que uma coisa, que não são uma coisa só, que não tem assim, eu sou médico, ponto. Não, eu sou médico, mas eu sou político, mas eu sou pintor, mas eu sou... X está tocando aqui e eu vou ter que desligar. Enfim, acontece, gente, a gente está fazendo essa entrevista num momento comum aqui, de dia a dia, e você está vendo, está acontecendo. Vida ao vivo. Cris, como é que eu chego a você com um problema de carreira ou de propósito, ou eu estou perdida? Como é que eu chego a você levando que tipo de demanda? Então, você pode chegar perguntando, Cris, estou perdida. Tá.
E daí a gente começa a traçar uma jornada que é diferente para cada um, de olhar para dentro, ver o que, que a pessoa quer, o que aquela pessoa gosta, o que, que já fez, né? O que, que já fez e gostou, o que, que já fez e não gostou. E aí a gente começa a olhar para fora também, né? Porque tem um universo de possibilidades. A internet também está trazendo mais um universo de coisas, de profissão novas. E aí a gente começa a traçar possibilidades de caminho, né? Não sou eu que vou decidir qual que é o melhor caminho, mas a gente começa a avaliar, pontuar. Às vezes tem cursos para fazer, tem que fazer especialização, mas aí a gente vai construindo. Tem algumas ferramentas também que ajudam na construção, da pessoa se organizar, organizar as ideias, e a gente vai criando para a pessoa conseguir esse trabalho novo, né? Ainda mais nesses tempos confusos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente está numa situação completamente atípica, porque as escolas não voltaram, ou voltaram meia boca, ou estão completamente online e tal. Mas assim, Cris, você já, dentro do seu meio, claro que você conhece outros profissionais que fazem o mesmo trabalho que você, ou, enfim, né, outros consultores, outros coaches. O que vocês entendem que seria adequado para um jovem hoje, no mundo de hoje? Porque essa educação escolar de ensino médio para decidir o que você vai prestar e qual é o resto da sua vida, e, enfim, ela me parece completamente inadequada para os tempos em que vivemos hoje. Talvez isso funcionasse há 50 anos atrás, onde você já tinha uma família muito vocacionada para isso, dos jovens que faziam alguma formação profissional, porque um pouco mais para trás era ainda seguir o que a família estava fazendo, né? Era Mas empresa tá bom. familiar. Quando os profissionais liberais começaram a ficar mais concretos na sociedade, mesmo assim, existia ainda uma vocação familiar. Então, em casa de médicos, se formavam médicos, engenheiros, ou técnicos em alguma coisa, mas era muito, a família influenciava muito. Hoje a família não tem influência na profissão, quase que nenhuma. E, por outro lado, a escola não dá Suporte. esse suporte, a palavra é suporte, a palavra é exatamente essa. A escola não dá suporte. Então, o que acontece é que, hoje, mais do que nunca, isso precisava estar sendo visto lá no primeiro ano do ensino médio, eu acho. E que tipo de movimento vocês, profissionais dessa área, pensam em fazer, ou se existe uma conversa entre vocês a respeito disso, dessa abordagem, que eu acho que, assim, a gente nunca vai transformar uma sociedade se a gente não começar por aí. É verdade. Assim, o que tem bastante, assim, já tem algum movimento, algumas startups, né, algumas empresas de educação tentando simplificar, né, tentando melhorar a educação, né, o que os jovens estão aprendendo, até para ajudar os pais que estão bem perdidos, né, nessa loucura toda. E para tirar também um peso dessa cobrança, tipo, eu tenho que decidir uma profissão para o resto da minha vida? Não, não necessariamente. Você tem que fazer o que você quer fazer agora. Né? Agora eu quero ser youtuber, então vamos ser youtuber. Mas sem o peso, porque quanto mais peso a pessoa tem, mais confusa ela fica. E aí trava, né? Porque aí trava, não consegue fazer nada. Ou o que a gente vê bastante também, entra na faculdade para fazer qualquer profissão, um ano depois já fala que não, porque a pessoa não queria realmente aquilo, né? Então ela já está desmotivada, aí parece que piora, né? Que aí ela não sabe se continua para ver se vai melhorar. Sim. Ou se para. Às vezes a família começa a cobrar por causa se for uma faculdade particular, então tem essa questão. Nossa, do mas dinheiro. Mesmo que não seja, né? Mesmo uma faculdade pública, ruim. Muitas vezes é em outra cidade, tem custo, tem hospedagem, tem todo um custo de ficar longe, tem um custo, são muitos custos mesmo na universidade pública, né? E o custo do tempo perdido, né, de fazer uma coisa que... E de não estar no mercado de trabalho. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que parar para resolver, além de todos os outros, mas eu acho que é um problema social que reflete
diretamente na qualidade da própria sociedade, nas relações, porque ociosidade não é legal, pressão também não é legal. Então, você tem os dois lados da coisa. A força de trabalho que os jovens têm é muito, muito, muito grande. Eles são muito proativos, eles são muito intensos, então seria muito bom tê-los ativos na As sociedade. empresas começaram a ter esse olhar e é aqueles que chamam, falam, olha, vem para cá que eu te treino para você fazer o nosso serviço aqui, mas que isso sirva de motivação, né? Eu É faria só uma a coisa de meio motivação. de caminho, sabe? Eu tenho uma solução É, meio de caminho. Eu acho que tem que terminar o ensino médio e tem que ficar 2 anos fazendo um curso muito generalista, porque as pessoas sabem mais ou menos se elas, assim, ó, servem para humanas, servem para exatas, isso é fato, servem para biológicas, né? Isso tem. Então, tem aquele que nunca vai poder ver sangue, nunca vai poder cuidar de ninguém. Tem aquele que não gosta de história, geografia, filosofia, escrita, e tem aquele que não suporta os números. Mas daí a você ter que ligar isso a uma carreira muito rapidamente é confuso. Então, um curso generalista obrigatório, mas assim, ó, compulsivo. Saiu do ensino médio, já vai fazer isso, mas nesse meio tempo, uma entrada no mercado de trabalho. Até, sei lá, programas voluntários, programas de estágio já remunerados, que a pessoa entre e já começa a viver o mundo do trabalho sem pressão de ser aquilo o resto da vida. Acho que, essa que é a pegada, é o sem pressão. E acho que também, falando sério, de verdade, acho que nem precisava de mais 2 anos depois do ensino médio. Eu acho que alguém com 15 anos já tem muita condição de fazer isso. Já. Né? De 15 a 17, que seria a idade normal, aí segundo e terceiro anos do ensino médio, já dava para fazer isso. Não estamos falando de trabalho escravo, estamos falando de 3 horas, 4 horas de trabalho por dia, que é prazer, na verdade. Como é legal fazer isso. Então, acho que, ó, mudei de ideia aqui do plano. Não, porque era a visão do estágio, né? Do estagiário, do menor aprendiz. Sim. Né? A ideia de menor aprendiz era essa, né? Da pessoa entrar para trabalhar, para realmente se conhecer, disso que eu quero, isso que eu gosto, ó, tá mudando, eu quero aquilo, não quero, Assim, sem são esse coisas peso. tão importantes, né? Você sabe lidar com gente, você sabe se comunicar, você consegue cumprir prazos, porque é um mundo muito diferente da escola. Agora, É, passar 4 anos na universidade para depois cair de cabeça no mercado de trabalho também não serve. não, porque não te deu essa Não, prática. Você não exatamente, tem essa prática. exatamente. Bom, E falta bastante. E aí teve, quer dizer, esse meio do caminho estava muito complexo que você vê empresas dando oportunidade de menor aprendiz, mas pedindo menor aprendiz com experiência, com inglês fluente, com um monte de coisa. Você fala, aham, viu? Não, não, é menos. né, nem maior aprendiz tem desse jeito, viu? Não, é menos que isso. Entendi. Tá. Bom, se eu sei mais ou menos o que eu quero fazer, se eu tenho uma ideia do meu propósito, para que eu sirvo e de como eu posso ajudar, eu acho que aí juntou, né? Então, eu gosto de fazer isso, eu tenho como propósito um contentamento pessoal, de qualquer maneira, em relação à minha atividade, e com essa atividade eu ajudo as pessoas. O que dá força para a gente mudar de um lado para o outro? Porque eu acho que esse pulo no abismo também é um momento de medo, né? Sempre dá medo. Mas eu acho que tem a motivação interna, que é igual o do fim de projeto que você disse, né? Da gente Uhum. tentar se desafiar, fazer uma coisa nova, mesmo estando sempre ali na rotina, às vezes é uma rotina diferente que faz essa motivação. E tem a motivação externa, porque o mundo não para de mudar. Ele está mudando toda hora. Né? Uhum. A gente falava muito que é um mundo incerto, muito vulnerável, e que a cada hora ou é uma política diferente, ou é a economia que vai mudar alguma coisa, os cenários mesmos da empresa estão mudando, e isso afeta todo mundo. Né? Uhum. Então, às vezes, aquela pessoa que só
que tinha a própria empresa, né, de vender doce, né? Agora ela tem que vender doce de uma outra forma. Sim. Pode continuar com a lojinha? Pode, mas tem que ser online, tem que tirar umas fotos mais bonitas, então já tem que aprender a tirar foto. Então a pessoa, ela tem essa motivação, que eu acho que esse período, né, tenso que a gente viveu, a pessoa tem que Ensinou. converter ele em motivação, tipo, o que eu posso aprender para agregar nesse meu serviço? Porque está mudando, né? Não deixei de gostar de vender o doce, mas agora tem que vender o doce de uma outra forma. Tá. E, Cris, qual que é o limite para insistência? Porque também tem isso, né? Começa um novo negócio, estou motivada, estou imbuída do meu propósito, acho que aquilo é minha missão, estou realmente ajudando as pessoas, mas está dando errado, eu não estou ganhando dinheiro, enfim. Qual é o limite disso? Onde que passa de persistência para teimosia? É uma análise que a gente fala que o brasileiro tem uma. A gente sempre comenta assim: não vou, eu tenho uma ideia, não vou compartilhar com ninguém, né? Uhum. Sempre guardar muito pra gente. Mas às vezes você tem que falar essa ideia para alguém, porque às vezes a pessoa vai falar assim: então, né? A gente não tá mais comprando esse seu produto, ou já mudou, né? Então, às vezes, você tem que ver o mercado para ver se o mercado ainda tem aquela vaga ou ainda está comprando aquele serviço. Porque às vezes você está insistindo literalmente numa coisa que ninguém quer mais. É teimosia, e isso vale para produto, isso vale para serviço, isso Isso vale para qualquer outra coisa. para qualquer outra coisa. Né? Então você às vezes está ali vendendo um produto e está tentando, né, igual você falou assim, eu estou me esforçando, estou fazendo tudo, mas não flui. Uhum. Porque às vezes, né, você olha para o mercado, olha com sinceridade, né, sem mundo encantado. As pessoas não estão mais querendo aquilo, não gostam mais daquilo, né? Já mudou. Ou você tem que vender de uma outra forma. A gente também tem muito carinho pelas ideias que a gente gera, né? A gente É, tem muito, a tem que gente ter um pouco de preza muito, desapego. tem, a gente preza muito aquilo que a gente cria, a gente preza muito as nossas criações e não quer compartilhar, como você disse, então é uma coisa assim exclusiva, como se ninguém nunca tivesse feito Marmitex na vida, né? Mas o meu é diferente. E aí você não quer compartilhar porque você não quer que copiem a sua ideia. Aí também você não tem como testar, você não pesquisa, você, né? Porque imaginem a cena. O que a Cris está dizendo é o seguinte: eu, Alexandra, que vocês conhecem, acordei e descobri que a minha missão na vida é fazer Marmitex. Beleza? Então, o que vai acontecer? Um dia eu vou mandar um e-mail para você oferecendo meu Marmitex. Você vai tomar um susto, porque você nem sabia que eu cozinhava. A comida que eu estou te oferecendo pode não ser adequada para a sua realidade, mas eu estou achando que aquilo é muito legal. Então, se eu não pesquisar, se eu não compartilhar, se eu não procurar profissionais que possam me orientar também, né? Também. E Também. hoje tem consultoria específica para tudo quanto é área, né? Tem. E até essa história da ideia, que às vezes a gente persiste tanto numa ideia, e o contrário também é válido. Às vezes a gente tem uma ideia brilhante de uma coisa que a gente gosta, né? Às vezes você tem uma receita de marmita que é fantástica. E aí você fica assim, não vou fazer. Tem um monte de gente aí vendendo Tem um monte marmita. de gente fazendo, né? É ao Tem um monte de contrário. gente fazendo. E sendo que se você fizesse, porque a sua é diferente, podia estourar. Podia Aham. ser literalmente uma coisa nova. Então vai muito desse medo de guardar só pra gente. Então a gente tem que pôr, né? É claro que não tem que sair falando também aos quatro ventos, né? Já publicando tudo. Não, fala para algumas pessoas, testa, fala, gente, ó, isso daqui tá vendendo mesmo, né? Tem pessoas que ainda compram isso, e se eu fizesse aquilo? Escutar outras pessoas, né? Que aí a gente começa a ter um norte também. Que a gente fica só no nosso mundinho, às vezes não consegue ver possibilidade. Então, vou te dar um exemplo prático, inclusive do qual você chegou a participar, né? O grupo beta de leitura de um trabalho, né? Então, assim, eu Exato. estava imaginando escrever sobre uma determinada coisa, eu escrevi sobre aquilo, eu imaginei um processo, eu pus ele para funcionar comigo, mas eu precisava testar. Não tinha jeito. Não tinha jeito.
E aí você precisa ter segurança de um grupo fechado, um grupo pequeno, um grupo no qual você confia, e que você sabe que nesse grupo tem pessoas que vão realmente te responder. Você não está pedindo opinião para sua mãe sempre vai dizer que é legal. Sua mãe, Exato. não quer dizer, a sua, não a minha. As minhas vai dizer assim, não tá bom mesmo. Não, quando não tiver, né? Quando tiver bom, ela vai dizer. Eu posso confiar 100% na opinião dela, porque quando não tá bom mesmo. De Essa que jeito. é bom. Não é. Mas, normalmente, as pessoas mais próximas, que têm uma relação, sabem que vão te magoar. A gente cria alguma coisa, a gente tem ciúme daquilo, apego disso, né? Precisa desapegar da ideia. Então, é necessário testar. E mesmo depois do teste, não acaba quando termina, você tem que rever, às vezes tem que refazer, e às vezes tem que retestar. Não é de primeira. É essa a mentalidade que a gente tem que ter para a vida agora direto, porque a gente vai começar uma carreira e aí a gente começa a trabalhar, mas às vezes tem pontos que a gente gosta, tem outros que não, tem que rever, estudar, às vezes voltar alguma coisa, ou às vezes mudar. Agora é sempre isso. Sim. E às vezes também a gente acha que pode e não pode, né, Cris? Eu estava vendo maratonei aí há uns meses atrás uma série que vocês devem ter visto na televisão, que é o Pesadelo na Cozinha, né? Que estava vendo isso no YouTube, não estava vendo isso na TV aberta, então pude ver vários episódios, vi 6, 7 episódios. O que é, assim, pessoas que gostam de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Já passou pela minha cabeça ter um restaurante, ter um bar? Eu não vou mentir que não, passou. Mas passou porque passou. E aí, quando eu vi esse negócio, aí que passou de vez. Tipo, nem na próxima vida eu quero uma coisa dessas. Porque, às vezes, a ideia que você tem de mudança de caminho, de rumo, de direção, eu estou fazendo isso, agora eu quero fazer isso, eu sou professora e quero fazer sobrancelha, quero ser cabeleireira, quero qualquer coisa que você precisa ver se você pode fazer aquilo, se você aguenta. É poder no sentido de aguentar. Eu posso, com um horário, um estresse, uma responsabilidade, porque é legal cozinhar para os seus amigos, né? Agora, aquela pessoa que está lá e chegou e tem horário para almoçar, porque ela vai para o trabalho e tem que estar pronto, e tem que estar do jeito que ela quer e todo o resto, gente, isso é mais do que vocação. Aí que eu acho que entra a missão mesmo. Você faz porque é um negócio que você faria ganhando ou não. Eu acho que esse é o meu parâmetro, Cris. Quando eu penso em carreira, vamos ver, agora me corrija, por favor, sendo muito honesta. Quando eu penso em carreira, quando eu penso em profissão e quando eu penso em missão, eu penso sempre deste jeito. Olha, isso tudo junto, quer dizer, uma missão que inclua a sua carreira, que inclua a sua profissão, a sua atividade profissional, uma missão que inclua isso, às vezes podem ser coisas separadas, mas às vezes não são separadas. É uma coisa que você faria ganhando ou não, querendo ou não, estando com dor de cabeça ou não, era aquilo que você faria. É mais forte do que você. Você faz isso de forma natural. E dá trabalho, dá dor de cabeça, tem problema, te chateia? Claro que tem. Mas, assim, não é por R$ 5 a mais, ou R$ 5 a menos, ou 1 hora mais de trabalho, ou 1 hora a menos, que você vai pesar e medir, isso que eu não faço. Faz. É mais ou menos este o meu parâmetro. O que eu faria na vida, mesmo que eu não recebesse nada? Porque é meu, é impulso, eu sempre faria aquilo. Tem uma ferramenta que os japoneses usam muito, né? Porque eles pesquisaram e tem uma cidade lá no Japão que eles têm a maior longevidade, né? E aí foram pesquisar por que eles eram tão longevos. E aí eles têm 4 perguntas. O que eu amo fazer? O que eu sou bom? O que eu posso fazer, né, para ser pago? E o que o mundo precisa? Então, assim, às vezes a gente pode trabalhar numa coisa que a gente ama, mas pode ser que a gente não ganhe para aquilo. Nada. Nada.
Às sim. vezes eu sou bom numa coisa, mas eu não amo fazer aquela coisa. Sim, 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 claro, Às claro. vezes tem uma coisa que eu sei fazer e que o mundo precisa, mas que eu nunca vou ser pago por aquilo. Né? Às vezes o mundo precisa de voluntários que eu posso ser, mas pode ser que eu nunca receba nada daquilo. Aham. Então, nessa ferramenta, ele faz você pensar essas 4 questões e se você tiver algo em comum que responda às 4 perguntas, é o que eles chamam de Ikigai, que é o seu propósito maior, que aí você vai conseguir fazer o que você ama, o que você é bom, vai conseguir ganhar por aquilo e ainda vai estar mudando o mundo. Então, na visão dos japoneses, é essa misturinha que faz você até viver mais. Nossa, não é uma misturinha, é uma misturona, Nossa, e é muita sabedoria incluída, porque é, ninguém vai responder da mesma forma as 4 perguntas. Ou, sei lá, naquela não, população de 100 mil habitantes da cidade, 5 pessoas vão responder a mesma coisa. A concorrência, o nível de concorrência é diminui, menor. fica todo mundo feliz, e esses concorrentes sabem, inclusive, que são motivadores, né? Eles até melhoram o seu trabalho, porque eles sabem que o outro gosta tanto de fazer aquilo, que se a qualidade dele cair, ele está ferrado, porque o outro vai tomar o lugar dele, mas de boa e para o bem. E a Então, qualidade dele não vai cair porque é aquilo que motiva ele todo dia. E quando ele chegar a olhar para alguma coisa e falar assim, ah, eu não gosto mais disso, mudou tudo, porque mudou todas as 4 as respostas das 4 perguntas. sim. Então ele já vai pensar em outra coisa diferente. Sim, olha, é sensacional, gente. Eu acho que você tem que, se você está perdido, ou se tem alguém perdido do seu lado, às vezes não é você. Às vezes você está com um problema vocacional, mas é na sua casa, não é nem com você. É marido, é filho, é irmão, é irmã, e esse problema afeta o coletivo, né? Uma pessoa com um problema relacionado à profissão, que é a atividade que move os adultos, é significativo. Não é o maior problema do mundo, mas é um grandíssimo É verdade. problema. É um problemão. Trata de subsistência, trata de autonomia, porque trabalhar também é ser autônomo, é conseguir cuidar das suas coisas, é construir os seus sonhos, seus Isso. objetivos, é muita coisa incluída. É. Então, olha, acho que essa conversa foi muito, muito legal. E eu acho que você precisa sair daqui, se você estiver confuso, ou se você tiver um filho, uma filha em idade de escolher alguma coisa, se eles estiverem confusos. Está querendo mudar de área? Será que é para mudar de área? Tem uma pré-conversa, Cris, antes de começar o trabalho? Tem, a gente sempre conversa para poder alinhar, né, como que a gente vai fazer o trabalho. Então tem uma pré-conversa sim. Então, de repente, eu posso conversar com você e, de repente, achar que, ou você ou eu, achar que não vai funcionar. Pode ser? É assim que Pode funciona? ser, É assim. pode ser. E, Ale, só uma dica também, não só para mim, mas para quem estiver procurando, vale prestar atenção também, porque assim, às vezes é um problema psicológico, né? Os coaches não são psicólogos, alguns são, né? Alguns são coaches e psicólogos, mas a gente também tem bastante problema de doenças psicológicas. Então, presta atenção, se a pessoa tiver problema, tem que indicar um psicólogo, porque a gente não resolve tudo. Sim, sim. Às vezes é ansiedade, às vezes é depressão, às vezes é uma outra coisa, sim, e cada profissional na sua área. Exato. Muito legal você ter falado isso, porque ninguém resolve tudo também, né? Ninguém resolve tudo. Começa por aí, que a gente tem que saber o que a gente tem. Mas eu acho que vale a pena você pensar numa conversa, então, com uma pessoa que entenda do que está falando da área de carreira, e que assim, né? A gente sabe que ela é tipo da família da Luzarada. Então, ela está bem alinhada com o que a gente pensa, com o que a gente vem estudando, porque é o que ela vem estudando e é o que ela vem Também. pensando, são os caminhos que ela está fazendo. É sempre bom a gente poder contar com pessoas que não vão precisar entender do que você está falando. Elas têm uma sintonia muito parecida. E é por isso, então, que hoje eu estou te deixando, então, na mão da Cristiane Oliveira. Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição para você entrar em contato. É o Instagram, né, Cris? Isso, Instagram. Ela também responde mensagem.
e vão surgir aí, durante os próximos meses, mais coisas relacionadas ao trabalho. Por quê? Ainda estamos em tempo de espera. Quando as coisas voltarem, é que os problemas aparecerão. Quando a nova situação, eu não chamo de normalidade, nem o novo normal. Não é o novo normal. Não tem novo normal. Até porque aquele normal era bem anormal, né? Não, ninguém precisa voltar para ele. Não é normal trabalhar 16 horas por dia. Nunca foi. Não é normal ver seus filhos no final de semana. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal que você não conheça as dificuldades das pessoas da sua casa, os hábitos alimentares das pessoas da sua casa, e que você tenha se casado com um estranho e tenha descoberto isso 10 anos depois. Isso não é normal. Você não descobriu... Até a casa é estranha. Você não descobriu isso na pandemia. Você se enganou de cara, né? Ou enganou o outro também. Às vezes a gente mostra a melhor parte só, né? E daí segue, mas funciona porque era só de fim de semana, ou só 2 horas por dia. À noite encontrava, de manhã encontrava, e beleza, o resto é um mundo paralelo, uma vida paralela, que tem a vida de casa e a vida do trabalho. E aí as pessoas se encontraram, e elas são estranhas entre si, né? Nossa, e agora tá tudo junto, porque agora você nem sai mais de casa-trabalho, né? É tudo ali. Eu não sabia. No máximo, tomar banho, você tá no trabalho. Não sabia que meu filho de 14 anos não conhecia tabuada. Pois é só há 14 anos que ele não conhece isso. Só 14 anos você está atrasado, né? Eu não sabia que ele passava tanto tempo no videogame. Porque você não estava em casa, rapaz. Pessoa. Você não estava vendo. Mas tudo acontece quando a gente não está vendo. A gente não fecha o olho, o mundo para. E é bom, né, Cris? Vamos pensar num projeto assim? Fecha o olho, para. Tudo funciona assim? É maravilhoso? Bom, deixa vocês, então, tentando fazer isso, se souberem a fórmula. Mas enquanto você não consegue, nem eu, nem ninguém, nesse plano, nessa dimensão, entre em contato com a Cris, veja aí quais são os seus problemas de confusão, bate um papo com ela, se for o caso, e começa a traçar uma nova jornada. Achei muito legal saber que carreira é por onde passam os carros, a sua trajetória é muito legal. E o nome dessa estrada, então, deve ser Missão. Pode ser, né? Missão, propósito, objetivo. Muito bem. Cris, adorei. Você vai estar aqui também de novo um dia. Planos? Você está com algum curso? Você está só com o coach mesmo? Não, estou só no coach, e aí tem alguns grupos de hackathon, né, que são pessoas com ideias, para tirar ideias, né, para o físico, rapidinho, né, que eles chamam de hackathon, para ambientes sociais. Esse final de semana a gente vai estar com o pessoal assim lá do Paraná, então, porque a gente tem que construir o futuro. Olha, estou nessa, me inclua dentro dessa. Eu sempre falo me inclua fora dessa, mas nesse caso me inclua, tem muitas ideias, mas nem todas são boas, tá? Já vai levando isso em consideração. Gente, agradeço muitíssimo a participação de cada um de vocês. Acho que... se tiver perguntas, deixa aqui nos comentários que a Cris vai responder, tá? Ela está de olho nesse vídeo e ela vai responder todas as suas perguntas, e perguntas pessoais, faça no Instagram dela. Problema dela, tá bom? Então, grandíssimo beijo para vocês e vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Falta uma coisa no Ikigai. É Ikigai? Seja luz. Seja luz, muita luz. Ikigai pronto já é tipo seja luz, né? É um super seja luz o Ikigai. Beijo, beijo, beijo. Foi muito bom conversar com você, Cris. Obrigadão. Também adorei. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.